Maravilha, meus irmãos, que bênção podermos voltar aqui agora, desta feita, para a lição de número 5. A paz do Senhor, pastor Deus. Senhor pastor Hércules, aos nossos queridos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. E já estamos avançando aí, hein, pastor, já para o mês de fevereiro. Deus é conosco, Deus é com a Escola Dominical. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, né? Muito bem, meus irmãos, até aqui nós já estudamos quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, a lição de número 1, também a lição 2, somos cristãos, falamos de cristologia, depois a encarnação do verbo, e na lição 4 estudamos Deus é triuno. Nesta feita, a lição de número 5, nós vamos estudar Jesus é Deus, ele não é um Deus, ele é Deus. E você fique ligadinho aqui porque tem bênção do céu para as nossas vidas, não é? Vamos lá então, seguindo com o nosso texto áureo, né, da lição de número 5, o texto é João capítulo 1 e o versículo 1 que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse é o texto áureo da nossa lição. Agora, a verdade prática, meus amados irmãos, diz o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e também nas obras divinas. Então, vamos lá estudar a respeito deste abençoado conteúdo aqui. Jesus é Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho que João escreveu, capítulo 1, os versículos de 1 a 4 e depois os versículos de 9 a 14. Acompanhe aí na sua Bíblia, ou se você já tem a sua revista, não é? Você acompanhe também pela sua lição, juntamente com o pastor Adovils. Muito bem, João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Maravilha! Com isso, nós vamos então verificar aqui os objetivos dessa lição, que está dividido em 3 tópicos, não é? No primeiro, o objetivo da lição é demonstrar a natureza divina de Jesus. Já o segundo tópico, nós vamos falar sobre a negação da divindade de Jesus, então nós vamos explicar a heresia do arianismo, uma heresia que foi proferida por Ário. Vamos lá também, no terceiro tópico da lição, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Vamos ver aqui as seitas que propagam, não é, esta heresia que foi proferida primeiramente por este camarada aí, o Ário, não é? Vamos ver aqui também a sugestão da CPAD, são os hinos 17, 41 e 545 para o devocional desta Escola Bíblica Dominical, na 5ª lição deste primeiro trimestre de 2025. Agora, com o pastor Adovils, uma definição da palavra-chave Emanuel. Muito bem, Emanuel. Olha aí, Imanu mais El, Emanuel. Eu escrevi aqui, na formação da palavra Emanuel, existem 3 expressões hebraicas, in, nu e el. In, no hebraico, significa com. Nu, no hebraico, nós. Reunindo in, que é com, e mais nu, nós, fica emanu. Em vez de estar ali conosco, então é conosco, imanu. Agora, el, Deus, portanto, Emanuel significa Deus conosco. E eu escrevi aqui, Emanuel significa Deus conosco. Deus veio à terra, se tornou um homem, Jesus. Ele nasceu, cresceu, aprendeu a profissão e viveu como qualquer um de nós, passando por alegria, sofrimento, tentações. Deus estava presente e está
presente conosco. Em Jesus, vemos Deus se identificando conosco. Portanto, sendo carne, Jesus entende as nossas dificuldades e necessidades, porque ele também passou pelas mesmas coisas. Emanuel, Deus conosco. Você veja a diferença entre a falsa profecia e a profecia verdadeira, porque 500 anos antes de Jesus nascer, Isaías profetizou, não é? Capítulo 7 e o versículo 14 está escrito bem assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E aí, Mateus, capítulo 1, versículo 23, é exatamente o cumprimento desta profecia. E ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então a profecia que é verdadeira, Exatamente, que é inspirada por Deus, ela se cumpre. Assim como a que Deus inspirou Isaías muitos séculos antes de Jesus haver nascido. Olha só que coisa maravilhosa. Inclusive a sugestão para o nome de um filho, né? Emanuel é bênção. Eu tenho um irmão que chama Emanuel. Deus conosco. É muita bênção. Vamos então para a introdução aqui, meus irmãos, da lição. E fique bem ligadinho, nós temos aqui material extra para esta lição, para que os irmãos possam se aprofundar em alguns conceitos que estão apresentados aqui na lição e que fica difícil para a gente, num período de 1 hora apenas, podermos trazer isso tudo para os irmãos. Mas nós vamos disponibilizar um material extra aí para que os irmãos possam baixar e estar utilizando para o seu aprendizado, para o seu conhecimento. Isso também é além daquilo que já está contido nos livros dos cursos teológicos do CETADB, onde nós estudamos Teologia Sistemática 2, o livro que fala sobre a Trindade, também o livro de Teologia Sistemática 5, onde nós estudamos as seitas e as heresias, também o livro de Apologética do curso médio, e ainda nós temos um curso de correntes um módulo do curso, que é Correntes Teológicas da Atualidade, que também apresenta contrapontos a essas heresias e também a estas seitas que estão atuando neste tempo presente. O apóstolo João, como judeu e com isso monoteísta, não é? Monoteísta porque crê, são as religiões que creem em um único Deus. E aí nós temos as grandes religiões, que são o cristianismo, o judaísmo, não é? E me faltou agora o islamismo. São as 3 maiores religiões monoteístas, porque creem que há apenas um Deus. E ele, o João, como judeu monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo João não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel, conforme a referência que nós temos de Marcos capítulo 12, os versículos 28 a 30. Marcos capítulo 12, meus irmãos, os versículos 28 a 30, eles trazem aqui esta palavra. Já vou chegar nela para ler, olha só. 28 a 30, aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então, Jesus está tão somente reafirmando, não é? Que o nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Por isso, então, no prólogo do seu evangelho, no evangelho de João, ele descreve o verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Nós já estudamos aqui nesse trimestre a respeito da deidade de Jesus. Então agora nós vamos tão somente fundamentar este conceito bíblico e teológico a respeito da divindade de Jesus. No tópico primeiro, se você tem a lição, acompanhe aí, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, é o que diz o tópico primeiro, pastor Adolvilson. Tópico 1 e o subponto 1, Jesus é Deus. Aí está uma afirmação, combatendo aí
as novidades, as ideologias que surgem aí para tentar contrariar isto. A afirmação é: Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto, ele é objetivo quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. João 1:1, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Veja bem, e o Verbo estava com Deus. Somente esta declaração, vemos que há pelo menos duas pessoas no único Deus, Deus Filho, e o Verbo esteve ao lado de Deus em todos os tempos. É Jesus e Deus. Nós temos aí uma menção clara, né? E o Verbo era Deus. O Verbo Jesus está se referindo aí, ele era Deus e continua sendo. Daí eu fiz uma observação aqui. Aqui está uma verdade que ofende, melhor dizendo, quem quer ignorar Cristo como o Messias. Os judeus incrédulos chamaram isso de blasfêmia e procuraram matar quem faz essa afirmação. Jesus é totalmente Deus e ele se manifestou em carne, em uma manjedoura para morrer na cruz. Então nós temos só esta colocação aí, meus queridos, já está bem claro. No princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, Jesus Deus, e o Verbo era Deus. Então não tem o que se discutir aí. Temos um outro texto bíblico aí nesse slide, ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Nós já comentamos sobre esta passagem aqui algum tempo atrás, quando Tomé, Jesus chama Tomé e sou eu mesmo, está ressuscitado, toque aqui no meu lado, na minha mão ferida, enfim. Aí ele exclamou: Senhor meu e Deus meu. Veja bem lá em João 20:28, Senhor meu e Deus meu. E eu trouxe aqui uma colocação com relação a isto. Reconhecer Jesus como Senhor e Deus é o ponto alto da fé. Por sua confissão, Tomé relacionou quem estava diante dele com Yahvé, ou com Deus, né, do Antigo Testamento. Esta confissão se tornou mais tarde uma fórmula padrão de fé. Então, Senhor, olha o que ele disse: Senhor meu, Deus meu. Então, fazendo aí esse paralelo, não é, entre Cristo sendo Deus, ou afirmando, né, que Cristo é Deus. Temos uma outra colocação aí também. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Agora, veja bem, lá em Filipenses 2:6 diz assim, vamos ler o 7 também. 6, Filipenses 2:6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Olha o versículo 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Esvaziou-se. E eu trouxe aqui uma ilustração para entender isto. Uma ilustração bem simples. Olha aqui, ó. Até mesmo como um rei, deixando de lado os símbolos da sua realeza e colocando a vestimenta de um mercador. Imagine um rei, tira o seu anel, não senta no trono, muda as suas vestes, não é? Aqui, colocando a vestimenta de um mercador, enquanto ao mesmo tempo ele não deixa de ser um rei, ou maior, ou o maior em seus domínios, ou seja, esvaziou da sua glória e continuou sendo Deus. É isso que nós queremos trazer através dessa simples ilustração. Temos uma outra colocação aí, que é afirmando aqui que o Novo Testamento afirma diretamente sobre a natureza divina de Jesus. Nós temos aí, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, lá em Tito 2:13, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então veja bem esta colocação manifestando de forma objetiva a natureza divina de Jesus. Eu trouxe aqui uma colocaçãozinha rápida sobre isso também. Esta é uma prova muito ilustrativa da verdadeira e própria divindade de o Cristo, o qual será manifestada na sua segunda vinda. E nós temos também um outro texto aí: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça,
de nosso Deus, olha a afirmação, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não tem aí o que... Como contestar não isso, tem, né? é muito objetivo, muito claro. E nós temos também uma outra colocação aí, E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, lá em 1 João 5,20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então são textos aí que realmente provam que Jesus é Deus, sem argumento contrário nenhum. Muito bem. Nós vamos disponibilizar, meus irmãos, para vocês poderem fazer download. Isso vai estar disponível através aí da descrição, né, desta aula. Você acessa a descrição da aula e vai estar aí disponível para você fazer download, um estudo específico sobre esse fato de Jesus que é Deus. Nós destacamos, Jesus é identificado como Deus nas Escrituras, Jesus possui atributos exclusivos de Deus, Jesus é adorado como Deus, Jesus revelou o Pai, Jesus também a ressurreição, né, e o senhorio de Jesus. Aí, considerando a plenitude da divindade revelada em Jesus, nós vamos abordar que Jesus é a manifestação visível do Deus invisível, que Jesus é o eu sou eterno, porque ele disse em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, não é? Só Deus existia, não é? Nesse tempo. Adoração e senhorio ao Senhor Jesus, a autoridade divina de Jesus, a redenção e o plano de vida encarnado na pessoa de Jesus. O texto é Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu e o seu nome será Deus Forte. Deus Forte. Então imagina que este é o próprio Deus. Vamos falar da experiência com Jesus na vida do crente e, por fim, Jesus, o Deus da glória, baseado em Apocalipse 1,8. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, com letras bem maiúsculas. É o próprio Deus. Então, este estudo, Jesus é Deus, você vai poder fazer download aí na descrição da aula. É só você acessar, porque tem coisa mais ainda aí. Seus atributos absolutos, esse de fato é um outro assunto que nós também temos um estudo específico aí dos atributos incomunicáveis de Jesus. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Então, os atributos de Jesus, que nós vamos verificar aqui, são estes, perfeições próprias da existência de Deus. Se nós já vimos que Jesus é Deus, então nós vamos simplesmente constatar esta verdade. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como a onipotência, a eternidade, a onisciência e a onipresença. Então vamos para cada um desses 4 termos aí. A onipotência significa ter todo o poder ou ser todo-poderoso, com letras bem maiúsculas. Eu já li o texto de Apocalipse capítulo 1, versículo 18, mas o texto de Mateus capítulo 18 e versículo 18 é um texto também bastante conhecido, porque está ali no ID que Mateus registrou. Não é? Jesus disse, portanto, é-me dado, né, todo o poder, é-me dado todo o poder no céu e da terra. Portanto, ide, não é? Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, né, todas as coisas que eu vos tenho mandado, e esta é a colocação que Mateus registrou a respeito da fala de Jesus, de que ele é todo poderoso, que ele tem todo o poder. Agora, o nosso Senhor também tem o atributo da eternidade, porque ele é eterno. Eu mencionei o texto aqui de Isaías, o capítulo 9 e o versículo de número 6. Este é um texto, na verdade, emblemático, né? Isaías capítulo 9, versículo 6, diz bem assim, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Porque ele é eterno, ele tem, não é, esta
perfeição na sua essência. Ele é eterno. No princípio ele era o verbo, diz João capítulo 1, versículo 1, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, que é o texto, também um texto chave, não é? Da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. No princípio, criou Deus todas as coisas. Deus criou tudo isso e você vai verificar quando você ler Gênesis capítulo 1, que sempre nós temos ali um plural de pessoalidade, não é? Não era apenas Deus, mas era o nós realizando todas as coisas. Elohim. Jesus também estava ali. O outro atributo que nós temos é a onipresença. A onipresença é o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus é onipresente. Então, assim, ó, ele está conosco aqui agora, nos estúdios do CETADV, enquanto nós estamos gravando esta aula, que será reproduzida para os irmãos na próxima semana. Então, ele está conosco aqui, mas ele também está aí, na sua casa. Ele também está lá no templo, na sua igreja. Ele está onde tem uma pessoa que está clamando pelo seu nome, ele também está ali, porque ele está em todos os lugares. É a imensidade de Deus, não é? É a imensidão de Deus. Veja aqui, Mateus capítulo, eu citei o capítulo 28, versículo 18, mas o texto, não é, de Mateus, que está na referência aí da lição, também é o texto que faz parte da grande comissão. Jesus, ele garantiu que estaria conosco. Veja só, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 18, 20. Ele está, meus irmãos, em toda parte. O próprio salmista disse, Senhor, para onde irei eu da tua presença? E eles, olha, se eu colocar minha cama aqui, se eu colocar colar, até aí o Senhor está. Onipresença. Agora nós temos também um quarto atributo que está mencionado aí na lição, que é a onisciência. É o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e de todas as circunstâncias por toda a eternidade, tanto passada quanto futura. Jesus possui esse atributo. O que é válido mencionar aqui? Que em momento algum o nosso Senhor é pego de surpresa em alguma questão. Ele conhece todas as coisas, não é? O texto de João, quando ele escreve a primeira epístola, ele fala que ele conhece a nossa palavra mesmo antes que a gente pronuncie ela, porque ele perscruta o nosso entendimento. Ele sabe aquela oração que você faz no silêncio, você com você mesmo, essa ele também conhece, porque ele, meus amados irmãos, ele conhece todas as coisas. Nós não vamos ler porque são muitas as referências que estão aí, mas esse texto de Mateus capítulo 17 e o versículo 27 diz assim, ó, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus precisa pagar os tributos, não é? E aí ele manda que Pedro vá pescar. E ele diz, olha, você vai lá, você vai lançar o anzol e vai puxar um peixe. O peixe que vem, você abre a boca dele, porque dentro da boca desse peixe tem uma moeda. E você dá, então, essa moeda pagando o imposto por mim e por ti. Ou seja, Jesus resolveu dois problemas. Não é? Ele desengasgou o peixe que possivelmente ia morrer com aquela moeda ali, não é? E pagou os tributos. Isto, meus irmãos, é apenas um. Veja, aí tem várias referências que prova a onisciência de Deus. Nesses atributos, meus irmãos, no estudo que você vai ter disponível sobre os atributos incomunicáveis de Jesus, nós falamos sobre eternidade, imutabilidade, onisciência, onipresença, onipotência, autoexistência, a soberania absoluta, a infinidade, e também temos aqui uma aplicação pentecostal. Você certamente estará bem instruído, tanto para o seu conhecimento pessoal, como para a ministração da sua aula. Então, fique atento aí, baixe também esse estudo sobre os atributos comunicáveis ou incomunicáveis de Jesus. Com isso, nós vamos encerrar aqui o tópico primeiro, afirmando que a Bíblia demonstra claramente
sem dúvida, sem sombra de dúvida, não é? A Bíblia declara que a natureza divina de Jesus Cristo, ou a respeito da natureza divina de Jesus Cristo, bem como a respeito dos seus atributos. Isso está bem claro nas Escrituras. É importante nós pensarmos a respeito disso, porque há gente que não crê desta maneira como nós cremos e que está na Bíblia. Isso para não dizer daqueles que inventam a sua própria versão de Bíblia para poder contrariar, não é, aquilo que de fato a Escritura está dizendo. Isso na sequência da lição nós vamos estudar. Isso quer dizer que você não pode perder. Fica ligadinho aí, porque a sequência dos nossos estudos aqui será uma bênção e você não pode ficar de fora. Aproveite e inscreva-se no canal. Curta aí a aula se você está gostando, deixa um joinha, mas também compartilhe esta aula com outros irmãos, com outros professores de escola bíblica dominical, para que eles também tomem conhecimento deste trabalho. Já voltamos, vamos aqui para um breve intervalo. Tópico 2 da lição, meus irmãos, a heresia que nega a divindade de Jesus. Pastor Adovilson, vamos falar sobre o arianismo. Isso, o tópico 1 e o subponto 1, você que está com a sua lição, arianismo. Está aí, nesse slide, os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ibionitas. Quem era esse povo? Era um grupo judaico-cristão que negava também Jesus como Deus. Era aí essa negação, essa heresia que eles pregavam na época. Então veja bem, foram os ibionitas seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo, não é? O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus, veja bem que está com D minúsculo, é um Deus de segunda categoria. E eu trouxe aqui, pastor Ario, 256 a 336 depois de Cristo. Quem era? Era um presbítero de Alexandria entre o final do terceiro século e o início do quarto depois de Cristo. Depois de nomeado presbítero, quando então começou a ensinar que Jesus Cristo era um ser criado, sem nenhum dos atributos incomunicáveis de Deus, que o pastor acaba de mencionar, por exemplo, eternidade, onisciência, onipotência, e pelo que foi censurado em 318 e excluído em 321. Mas, infelizmente, a sua influência já havia sido propagada. Esses ensinos heréticos com relação à divindade de Jesus já tinha se espalhado. Aliás, alguns escrevem livros, pastor, ao longo da vida, e depois chegam à conclusão que escreveu heresias. Bobagem. E depois eles vêm a público pedir perdão, mas a influência, né, já aconteceu, muitos Fica lá. Divulgam aquelas heresias. Então, veja bem como é perigoso isto, né? E eu escrevi aqui, não está aí na nossa lição, a base do ensino diário era estabelecer a razão natural como meios de entender a relação Deus e Cristo. Haveria uma só pessoa na divindade. O Logos não foi apenas gerado, mas literalmente criado. Então são absurdos que nós não encontramos base nenhuma na Bíblia Sagrada. Seria tão somente um intermediário entre Deus e os homens e devido à sua elevada posição receberia adoração e glória. Ou seja, contrariando tudo aquilo que nós temos de fato registrado nas Escrituras Sagradas. E continuando aqui no slide, Ario rejeitava a eternidade do Verbo. Embora defendesse a sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele eterno com o Pai, insistindo na tese
de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus? Não tem respaldo bíblico, claro, fugindo aí dos ensinamentos que Deus deixa para nós através da sua palavra. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia, e nós entendemos aqui que sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas. Quando nós falamos, irmãos, que o Ário era um presbítero da igreja, não é? Isso não é depreciativo nenhum, porque o presbítero era a autoridade da igreja. Não é? Tanto que Paulo era presbítero, são os pais da igreja. Pedro era presbítero. Em outro momento, de repente, a gente pode até falar a respeito do termo, né, presbúteros, que é também a palavra traduzida como bispo. Não é? Era um supervisor, não é? Era uma pessoa que exercia liderança. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas imaginam a nossa hierarquia assembleiana e olham assim, não, é pastor, evangelista, presbítero é menos. Não, na verdade, os presbíteros dentro da nossa denominação, eles são oficiais da igreja, não é? Eles podem realizar todo o trabalho que um pastor realiza, então não é um depreciativo. E Ário, ele tinha essa liderança na igreja de Alexandria, lembrando que Alexandria é no Egito, não é? Ele tinha essa proeminência. Nós fizemos também um estudo a respeito de Ário e do arianismo, e vamos deixar à disposição para que vocês também possam ter enriquecidos isso aí. A resposta, não é, ao arianismo também vai estar nesse estudo, porque é importante que você conheça tanto a pessoa de Ário e as bobagens que ele defendia, mas também como dar resposta a essa falsa, não é, a essa falsa teologia. Agora, o subponto 2 aqui, falando sobre esta heresia que nega a divindade de Jesus, traz, né, as suas explicações. Ário e os seus seguidores pinçavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E aí, na lição, estão mencionadas algumas delas, não é? E, assim, as que são mais destacáveis, porém há outras. Provérbios capítulo 8, versículo 22. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Olha, vamos para o texto de Provérbios, capítulo 8, só para que os irmãos entendam. Assim, a verdadeira hermenêutica, a interpretação bíblica, não pode ser feita de um versículo isoladamente, mas você deve pegar o contexto anterior e posterior, às vezes no mesmo capítulo, às vezes usando capítulos anteriores e também posteriores, e em alguns casos entendendo o contexto de todo o livro. Mas, especialmente aqui, meus irmãos, o capítulo 8 de Provérbios, nós temos a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Provérbios 8 e 22 traz exatamente esta verdade que nós lemos. O Senhor me possuiu no princípio e de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Aí o contexto está falando sobre a eternidade ou a sabedoria que existe desde a eternidade. Não está se falando a respeito de Jesus Cristo. O texto de Colossenses, meus irmãos, capítulo 1 e versículo de número 15, diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aí ele usa esse texto, também fora do contexto de Colossenses, para dizer que Jesus foi o primeiro que Deus criou. Ou seja, ele não coexistia com Deus, mas ele foi criado por Deus. É o que ele pensava da Escritura. Outra fala é essa que nós já, ao finalizarmos aqui o subponto primeiro, mencionamos. Houve um tempo em que o Filho não existia. Era a colocação que ele fazia, com base exclusivamente nesses dois textos que nós temos aí. Agora, também há o texto de João, capítulo 14 e o versículo 28, que eles também, Ário e os seus, né, usavam. O Pai é maior do que eu, diz o texto de João 14 e 28. O texto das primeiras epístolas, ou da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 15 e 28, diz assim, o Filho mesmo se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, tentando colocar a ideia de que Jesus é subordinado a Deus, tentando colocar que Jesus não é coexistente com Deus, ou ainda tentando afirmar que Jesus foi criado por Deus, e nós temos uma resposta a isso. Outra passagem favorita que Ário usava é o texto de João 17
E o verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse também é um texto que, fora do contexto da oração sacerdotal, dá a entender que Jesus estava querendo se colocar como menor do que o próprio Deus, que ele mesmo diz que é Deus verdadeiro. Com isso, ignoram todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos, assim, quando nós queremos argumentar a respeito da divindade de Jesus, do fato dele ser Deus, o texto mais emblemático é o texto de João, que na verdade, conforme nós já vimos nas lições anteriores, João, na sua época, quando ele escreveu, ele já estava fazendo ou escrevendo o seu evangélico, certamente inspirado por Deus, mas já fazendo apologia às doutrinas que já estavam surgindo, tentando negar a divindade de Jesus. Então você lê João capítulo 1 e o texto diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, Jesus é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Porque lá em Gênesis capítulo 1 você lê façamos, façamos e façamos. Não era Deus unicamente ali, mas a Trindade agindo, atuando diretamente na criação. Então, como nós podemos dar resposta a isso? Jesus é Deus na mesma essência que o Pai. Jesus é coeterno com o Pai. A divindade de Jesus ela é afirmada e, inclusive, o credo de Nicéia traz esta verdade. E nós temos depois textos bíblicos contra o arianismo. João 1:1, João capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O próprio Senhor Jesus dizendo isso. Agora, a Escritura, aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala do esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Jesus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Para encerrar, Colossenses capítulo 2 e versículo 9, porque nele habita corporalmente, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é Deus, ele é plenamente Deus e plenamente homem, ele é o Salvador, porque apenas Deus pode realizar uma obra perfeita de redenção, e Jesus é adorado como Deus em João 20 e 28, e também possui os atributos incomunicáveis de Deus. Esse estudo sobre o arianismo, você não pode deixar de ler, baixe ele também, aí na lição, não é? Na descrição da lição você vai ter esse arquivo também para fazer download dele. Agora, meus irmãos, vamos então para o subponto 3 aqui, como solucionar a controvérsia. Pastor Adovils. Tem aí uma colocação interessante no tópico 2 do subponto 3, sobre esta colocação. Lembrando, pastor, que Provérbios, no capítulo 8, o pastor leu aí o título, o chamado à sabedoria. Então, muitas pessoas não dão o devido valor a esse título. Então, os versículos que irão discorrer na sequência, vai falar sobre a sabedoria. E é interessante que nós já comentamos aqui algumas aulas atrás aí sobre o Provérbios 8 e 17, que diz lá: eu amo os que me amam e os que cedo me buscam me acharão. Uma outra tradução diz: aquele que de madrugada me busca. Almeida Revista e Corrigida. Exato. Diz de madrugada. Aí eles dizem, olha, é orar de madrugada, está escrito lá em Provérbios 8, 17. Porém ali não está falando sobre a oração, está falando justamente sobre aí a sabedoria. Né? Buscar a sabedoria quanto antes. Isso é importante, nós entendermos esse título. E essa questão de isolar versículo é terrível, né? A pessoa isola um versículo e cria ali toda uma doutrina falsa, uma doutrina que não tem respaldo bíblico. Então, aqui no tópico 2 e o subponto 3, como solucionar a controvérsia? A tradução criou, em Provérbios 8, 22, que o pastor acabou de ler aqui: o Senhor me criou no princípio dos meus caminhos. Aqui não está falando de Jesus, está falando da sabedoria. Aliás, aqui é uma personificação da sabedoria. Então, entenda isto, não está se referindo
a Jesus. Então a tradução criou em Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é ganá, é obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer à existência algo do nada, é o verbo bará. É lá em Gênesis 1:1, que diz lá, no princípio Deus criou o céu e a terra. No princípio Deus criou. Esse verbo aí é bara, a partir do nada, o céu e a terra. Quer dizer, não tem uma correlação para afirmarmos aí que Jesus foi criado. Então, não tem esta colocação. Então, veja bem, o texto de Colossenses 1:15, veja bem, outra situação. O texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, e não o primogênito de Deus. Agora, outra colocação aqui. O que significa o primogênito aí da criação? Nós entendemos, pastor, e não é segredo aí, né, para ninguém, que a palavra primogênito significa o que veio primeiro. Em uma família com 3 filhos, por exemplo, o primogênito é o mais velho deles. Isso é fato, isso é realidade. Porém, esse não é o único significado da palavra, porque as pessoas podem dizer assim, está vendo? Jesus é o primogênito, ou seja, é o primeiro que nasceu, ou seja, ele foi criado, não é? Porém, esse não é o único significado da palavra. O termo usado por Paulo é a palavra grega prototokos. Veja bem, prototokos, não é? Que de fato significa aquele que veio primeiro, mas também refere-se à proeminência quanto à posição. Aí não está primogênito, porque foi o primeiro criado, está falando sobre a posição de Jesus. Na carta aos Hebreus, eu trouxe uma colocação para explicar Colossenses 1:15. Na carta aos Hebreus, o autor utiliza o termo para mostrar como até os anjos adoram o primogênito, referindo-se à sua posição de relevância e título. Então, aqui essa questão de primogênito é questão de posição e relevância. Lá em Hebreus 1:6 está escrito assim, de outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Questão da primogenitura, não é? Agora, veja bem, já na carta de Paulo aos Romanos, o termo é utilizado para mostrar a proeminência de Cristo sobre todos os seus irmãos adotados por meio dele. Lá em Romanos 8:29 diz assim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Concluindo essa questão de primogênito, quando se refere a Jesus. Quando Paulo refere-se a Cristo como primogênito da criação, quer dizer então que Cristo é mais importante e proeminente em relação a toda a criatura. Então, que isto fique bem claro, não é questão de criação, não é? Continuando aqui no slide, a palavra prototokos, primogênito, primeiro chefe, foi usada pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Então, não é que foi criado primeiro, que nasceu primeiro. Então, tira isso da cabeça. Essa aí é uma questão, né, que nós estamos solucionando, esta controvérsia desses heresias que surgiram. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação, é a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus, João 17:3, é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza, entre aí a natureza do Pai e do Filho, João 10:30. Então eu creio que essa questão de primogenitura aí, ou primogênito, ficou muito bem explicado com relação, Jesus não é o primeiro que nasceu, não é o primeiro com relação ao que nós pensamos quando nasce em uma família e falamos, esse é o primogênito, é o mais velho. Muito bem, o termo prototokos, ele aparece no Novo Testamento 9 vezes. Então, nós destacamos os 9 versículos onde esta palavra está na Bíblia, Mateus 1:25, Lucas 2:7, Romanos 8:29, Colossenses 1:15, Colossenses 1:18, Hebreus 1:6, Hebreus 11:28, Hebreus 12:23 e Apocalipse 1:5. E destacamos no comentário de cada um desses versículos a que se refere o prototokos.
em cada um desses versículos. E você vai poder fazer download também desse estudo aí, está na descrição do seu vídeo. Agora, a respeito, meus irmãos, da essência de Jesus e de Deus ser uma só, na discussão do Concílio de Nicéia, eu vou dizer para você que se você tiver tempo, de repente, não necessariamente para esta aula, mas para que você conheça, faça uma pesquisa a respeito das discussões e dos fechamentos que houveram neste Concílio de Nicéia, porque foi dos mais importantes para colocar as bases fundamentais para a doutrina da cristologia. Não é? Então, é importante que você leia a respeito disso. Mas ali foi usado o termo homoousios. Esse termo, ele significa ou designa uma realidade. Ele provém da junção de homos, não é? Que significa o mesmo, e também de ousios, proveniente de ousia, que significa substância ou essência. Assim, o termo tem um sentido de ser da mesma substância ou com a mesma essência. Deve descrever a relação entre o Pai e o Filho, afirmando que Jesus é consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma natureza, da mesma essência. Jesus e Deus, eles têm, vamos colocar assim, a mesma matéria-prima. É assim, foram feitos ou são da mesma coisa, porque na verdade não foram feitos, né? Quando a gente usa o termo foram feitos, fica até errado. Mas é isso, eles são da mesma substância. Não tem como você separar e dizer, não, Deus é de um tipo e Jesus é de outro tipo. Não, eles são do mesmo tipo, da mesma essência. Jesus é coeterno com o Pai, Jesus é Deus. No estudo sobre o arianismo, você vai poder ver isso com riqueza de detalhes. Agora nós vamos, meus irmãos, finalizar aqui esse tópico segundo, dizendo que Ário era um desviado. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus menor, um Deus pequeno, de segunda categoria. Fique ligado, nós vamos para um intervalo, mas vai ser rapidinho, já vamos voltar para as implicações do arianismo na atualidade, porque ele está aí, não com esse nome, mas ele está aí, não perca. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADB. Tópico 3 da lição, meus irmãos, vamos para as implicações do arianismo na atualidade. Fica ligadinho aí, porque nós já vamos falar sobre a tradução do Novo Mundo. Muito bem, ao tópico 3, o subponto 1, tradução do Novo Mundo. Eu trouxe aqui uma observação. A tradução do Novo Mundo não está aí, não está no slide. A tradução do Novo Mundo é uma paráfrase sectária e corrupta. Nós conhecemos aí com a abreviação TNM, tradução do Novo Mundo. Agora, o que é um paráfrase bíblica? É uma obra literária que, olha o objetivo, que tem como objetivo não a tradução da Bíblia, mas sim a transformação da Bíblia em uma obra que reconta toda ou parte da Bíblia de uma maneira que esteja de acordo com o conjunto particular de doutrinas teológicas. Ou seja, fizeram uma tradução para se adaptar àquilo que eles ensinam. Veja bem
como esta tradução do Novo Mundo é uma tradução séria, que deve ser levada a sério, deve ser estudada e evitada. Eu quero dizer isto. E eu marquei aqui ainda, a tradução do Novo Mundo, a TNM, a Bíblia foi traduzida de acordo com as crenças das testemunhas de Jeová e que compromete a sua fidelidade. Fato, realidade. Eu trouxe aqui uma observação, o assunto é amplo e o tempo é pouco. Mas eu trouxe aqui, pastor, os tradutores da tradução do Novo Mundo foram Nathan Knorr, Albert Schroeder, George Kangas, Fred Franz, M. Heschel. Agora, entre eles tem um Fred Franz. Este, olha bem que colocação, era o único com suficiente conhecimento de línguas bíblicas para trabalhar. Veja bem, os outros não tinham noção de hebraico e grego. Então veja bem, você pode pesquisar sobre isto. A tradução do Novo Mundo é altamente influenciada por uma teologia pervertida e questionável. Se qualquer estudioso, do hebraico ou grego trabalhou nela. Então veja bem, não se sabe. Não é nada além de um paráfrase sectária, não a tradução. Ninguém usa a tradução Novo Mundo, só os testemunhos de Jeová. Os TJs, por outro lado, não usam nenhuma outra. Sofreu muitas revisões ao longo do tempo. Não é uma tradução, mas um paráfrase sectária corrupta. Veja bem, numa tradução desse tipo, ele tinha, esse pessoal aqui, o único que tinha um pouco de conhecimento, ele tinha estudado grego por 2 anos, olha o tempo, 2 anos na Universidade de Cincinnati, mas era autodidata em hebraico. Então, quando nós nos deparamos com essas revelações, nós ficamos horrorizados como é que eles conseguem distorcer de uma maneira tão absurda o que realmente a palavra de Deus está dizendo. E nós vamos entender isso agora. Veja bem, queridos, vamos voltar aqui. O senhor quer fazer um comentário? Não, só para dizer Veja que bem. as boas traduções bíblicas, elas são feitas em cima dos textos originais. Sim. Acabou-se. Fora isso Nós daí, vamos ver aqui são a corrupção. adaptações. Né? E o caso da Bíblia, da tradução do Novo Mundo, é uma dessas adaptações para as necessidades da denominação. É isso aí. Quando eu me deparo com essa tradução, eu fico meio irritado. Sabe? A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada a tradução Novo Mundo, que acabamos de comentar. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. A palavra era um Deus, João 1:1. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é a palavra era Deus e o verbo era Deus. Pastor, eu trouxe aqui. Ao colocar um Deus, eles estão dizendo que Jesus era um outro, não da mesma essência, não da mesma substância do Todo-Poderoso. Por isso eles colocam com D minúsculo. Né? Eu vou comentar aqui no outro slide, mas eu quero trazer, olha aqui, Gênesis 1 e verso 2, na tradução do Novo Mundo. Veja bem a corrupção. Gênesis 1, 2, na TNM. A terra era vazia e deserta. Havia escuridão sobre as águas profundas. E a força ativa de Deus movia sobre as águas. Substituindo quem? O Espírito Santo. Não creem na Trindade, fizeram esta mudança, essa corrupção escrita. Veja que coisa terrível. Mas tem outro. Olha já João, Evangelho segundo João, capítulo 1 e verso 1, na tradução Novo Mundo. No princípio era a palavra. Olha aí. E a palavra estava com Deus. E a palavra era um Deus, com D minúsculo. Então veja bem como que pode esta corrupção. E falar nisso, pastor, com relação a essa que tem aqui nesse slide, com relação a João 1:1. Veja bem, nós temos aqui, queridos, eles colocaram uma palavrinha D. Deixa eu achar aqui. Lá em 2 Pedro 1:1, que está aqui nesse slide, diz lá:
Simão Pedro, na tradução do Novo Mundo, Simão Pedro, escravo do apóstolo de Jesus Cristo, aos que adquiriram uma fé tão preciosa como a nossa, por meio da justiça de nosso Deus. Aí eles colocaram, entre parênteses, e do Salvador, Jesus Cristo, para não ter ligação com Deus. Então veja bem a corrupção. E eu marquei aqui, ó, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas foi revista em inglês. Olha quantas vezes eles revisaram. Em 1961, em 1970, em 1971, em 1984, em 2013. E em português teve a revisão em 1967, em 1986 e 2015. Então, veja bem, estão revisando e pelo jeito vai vir mais revisões aí, porque, irmãos, isso aqui é uma corrupção total. Agora, vamos continuar aqui, lá em 1 Pedro 1, já lemos. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, 2 Pedro 1, do grande Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Então, colocar aqui uma letra muda muito. Então, se você tiver uma Bíblia, eu tenho na minha biblioteca uma Bíblia para a gente fazer os comparativos. E quando entramos neste assunto sobre heresias, ou seitas e heresias, a apologética, eu faço lá a comparação da tradução Novo Mundo, nos slides, e a tradução da palavra de Deus, esta aqui que nós temos em mãos, e nós ficamos assustados com a corrupção que eles cometem para defender a doutrina, né? Ou que eles acham que pensamento é o deles, pensamento, né? O segmento deles. Então, é uma corrupção total. Gravem isto, tá certo? E vamos lá para o outro slide. A tradução Novo Mundo, o tópico 3 ainda, subponto 1, mudar o texto sagrado acrescentando um do, né? Tem aí, onde não existe no texto grego, para desvincular a divindade de Jesus. Então procure na Bíblia, você vai achar um dozinho, um do, aí que não existe aí nessa questão aí, tá certo? Então, queridos, tome cuidado com isso aí. Teve um aluno meu, há muitos anos atrás, ele começou a dar os primeiros passos, se converteu e tal, e de repente eu vi uma Bíblia diferenciada, olhei, falei, essa Bíblia está esquisita. Eu falei, posso dar uma olhada na sua Bíblia? E era Tradução do Novo Mundo. Falei, irmão, vamos dar um jeito aí, vamos comprar uma Bíblia por mão, tá bom? Mas é isso daí. Então mudaram o texto sagrado, acrescentando o DO aí para corromper. Mas Deus é bom e nós estamos aqui para fazer apologia do que a palavra de Deus diz na sua realidade. Muito bem, e você pode também fazer download aí, você vai pegar na descrição desta aula a tradução do Novo Mundo das Escrituras, nós trouxemos aí as implicações, não é? A negação da divindade de Jesus Cristo, a alteração dos textos sobre a Trindade, a negação da personalidade do Espírito Santo, a ressurreição de Jesus negada como corpórea, as traduções manipuladas para enfraquecer a adoração a Jesus, a manipulação de passagens sobre a salvação, Jesus o Salvador, 7, a subordinação de Jesus ao Pai, 8, a negação do inferno, 9, a manipulação de textos sobre a adoração e, por fim, por que a tradução do Novo Mundo é herética? Porque desvia-se do texto original, se adaptando ou adaptando as escrituras para se alinhar às suas doutrinas que são exclusivas lá do seu grupo, né, das Testemunhas de Jeová, nega as verdades centrais do cristianismo bíblico. Quais elas? A plena divindade de Jesus Cristo, a Trindade e a personalidade do Espírito Santo. Na tradução do Novo Mundo, essas verdades centrais do cristianismo, que é bíblico, estão distorcidas. E, por fim, essas alterações aqui têm implicações graves, pois distorcem o Evangelho e afastam os leitores da verdade cristã. Então eu fico com Gálatas capítulo 1, versículo 9. Paulo disse assim, porque se alguém pregar outro Evangelho, além do que já recebemos, seja amaldiçoado, seja anátema. Eu fico com essa palavra de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Essa nos é suficiente a respeito daquilo que ensina a tradução do Novo Mundo. Não esqueça de baixar também esse comentário a respeito desta tradução. O subponto 2 da lição fala ainda sobre os movimentos orientais. Nenhum dos movimentos orientais, das religiões orientais, nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas,
Monistas, não existe trindade e nem Jesus. Panteísta, porque eles creem que existem muitos deuses e, em alguns casos, que tudo é Deus. Exatamente o que eu ia falar. Tudo A é árvore Deus. é Deus, a montanha é Deus, o rio é Deus. É panteísta. Tanto que você vai em alguns países, se você sacrificar uma vaca, você está matando um Deus. Não pode, meu Deus do céu, arruma uma confusão grande. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e também não acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual. Para eles, quem é Jesus? É um guia espiritual. Não é? E também nós vamos verificar que neste movimento Hare Krishna, eles também veem ali inúmeras, como uma, né? Jesus como uma das inúmeras encarnações de Krishna. Então, você vê que esses movimentos orientais, e nós sabemos disso porque eles não têm adoração ao Senhor Jesus como Deus, e nós já vimos aqui, até aqui, já está bem pisado, né, este assunto de que Jesus é Deus, de mesma essência, certamente. Subponto 3, outros grupos, pastor Adovils. Vamos lá, o tópico 3, subponto 3. Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Agora eu trouxe aqui uma colocação que eu creio que eu devo fazer, pastor. Alá do Alcorão não é o Deus da Bíblia. Então tem muita gente que confunde essa questão. O Alá do Alcorão não é o mesmo Deus da Bíblia. À luz da revelação bíblica e do Alcorão, afirmamos que Alá não é o mesmo Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é triuno, o do Alcorão não. Alá se define como uma unidade absoluta, mas Deus da Bíblia como uma trina unidade composta. Alá não possui um filho Deus, o Deus da Bíblia sim. Alá ataca por meio do Alcorão a doutrina cristã de Deus e da divindade e da filiação de Jesus. Porém, estas foram reveladas ao longo da história por Deus nas Escrituras Sagradas. A Bíblia por meio das suas muitas evidências. A doutrina, então essas doutrinas, elas vão contrário ao que a Bíblia diz. Então veja bem, queridos, que o Alá do Alcorão, ou do Corão, como alguém diz, não é o mesmo Deus da Bíblia, tá certo? E temos uma outra colocação, o Alcorão Jesus é um mero mensageiro, não é conhecido como Deus, e nem como Filho de Deus, e nem como Salvador, e nem morreu, e nem ressuscitou. Portanto, negam totalmente as Escrituras. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus na sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Nós temos aí a doutrina espírita, o espiritismo, ensina que Jesus é um espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra. Então veja bem a distorção daquilo que nós temos na palavra de Deus. O Messias ou o mensageiro divino, guia e modelo da nossa humanidade. Então eles dizem, ou seja, eliminam totalmente a deidade de Cristo. Então essas religiões aí. Jesus deles não passa de mais um médium, é um dos grandes mestres e filósofos. E quando você entra a pesquisar, eu já tive essa experiência, Jesus, mestre dos mestres, só aparece em sites espíritas para explicar isso, porque dizem ele ser um dos grandes mestres que houve sobre a Terra. Já passei por essa situação aí. Então aparecem lá sites espíritas, né, tentando aí explicar esta situação. O Jesus deles não passa de mais um médico. Então está aí a explicação. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios 1, 20, ali na nossa lição está pedindo a referência 21, vamos ler o 20 também. Efésios 1, 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. 21, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Aí está ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitando dos mortos. E o 22 ainda vamos ler. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E temos também aí, no entanto, a Bíblia mostra que Jesus é muito mais. Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime
do que os céus. O senhor confirma aí? É isso mesmo. Hebreus 7, 7 e 26. 26. Então ele é muito mais que isso, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso Jesus, não é somente aí um espírito, um mestre que ouve sobre a terra. Ele é Deus em forma humana, Romanos 9,5 diz lá, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então é o Deus em forma humana, é o Emanuel. Deus bendito eternamente. Olha, sobre Aleluia. esses outros grupos, na lição faz menção ao Corão e também aos reencarnacionistas. Então nós vamos mencionar aqui, falando a respeito do Alcorão, nós estamos mencionando, deixa eu voltar aqui, que nós estamos falando da religião do Maomé. Não é? O Alcorão significa reclamar, recitar. Recitar é algo que deve ser recitado. Faz parte, então, da religião dos muçulmanos. Aleluia. Agora, dos reencarnacionistas, aí nós podemos mencionar o hinduísmo, o budismo, o jainismo e também o espiritismo. A doutrina espírita, ela esboça a ideia que a reencarnação é um conceito fundamental que explica a ligação entre a vida material e espiritual e a missão dos seres humanos na Terra. Nós temos a definição dos termos Hare Krishna, panteístas, monoteístas, também de Alcorão e reencarnacionistas, além do termo que nós já falamos aqui também, do Prototokos, está na lição. Você pode fazer download da lição e esses comentários estão na lição, além dos estudos extras que nós estamos mencionando à parte, para que os irmãos também possam ter edificação nesse sentido. Pastor, só me lembrando da colocação da tradução Novo Mundo, que eu não me lembrei, agora, através do Espírito de Deus, Isaías 9,6 o senhor leu. E um filho nasceu, Jesus, claro. O que ele é? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Se alguém te abordar com a tradução do Novo Mundo, peça para ler Isaías 9,6. Está escrito exatamente. Ele não é um deusinho, como está aqui. É o Deus forte. É um Deus forte. Então está como está na nossa Bíblia. Esqueceram de fazer a revisão. E é o Pai da eternidade. 9,6. E é o Pai da eternidade, né? Veja só. Encerrando aqui, meus irmãos, os grupos religiosos, negam a divindade de Cristo, alterando e anulando o texto sagrado. E nós devemos estar cientes disso, para que ninguém seja enganado. Eu sempre digo assim, se você não se sente seguro no sentido de debater a respeito da palavra de Deus com esse povo, é melhor você dizer que não quer a visita, que você não quer a presença, para que você não seja, de repente, enveredado, com os ensinos contidos na tradução do Novo Mundo ou desses outros grupos que nós mencionamos aqui, que pode fazer mal, mal para você. Concluindo, meus irmãos, diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Isaías 45, 21, eu vou ler o texto para deixar bem fixado o conceito aí para os irmãos. Isaías 45 e o verso de número 21 diz exatamente assim, vou colocar até o óculos para ficar melhor. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor, e não há outro Deus, senão eu, Deus justo e salvador, não há fora de mim. Ele é Deus justo e salvador. Pastor Adovilson. Amém. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Portanto, nós não aceitamos. Jesus é Deus, é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu ministério. Fique ligadinho, aqui no nosso canal. A partir desta lição, a de número 5, nós vamos estar disponibilizando sempre estudos e conceitos sobre termos e sobre as verdades que estão na lição, porque de fato na nossa aula aqui não tem como a gente comentar sobre tudo. Então, será disponibilizado, assim como nessa. Você pode ir aí na descrição desta aula, deste vídeo, e baixar os arquivos que estão ali à disposição
para que você possa crescer na graça e no conhecimento e ser uma bênção, e ser um apologista, defender de fato aquilo que você crê. Isso também é bastante relevante. Deus abençoe você, pastor Adovils. Muito bem, Deus abençoe você, sua família e seu ministério. E não perca a próxima pré-aula, a lição de número 6. O filho é igual com o pai. Até lá, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.